Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Viva a Voz Delas. Um bate-papo super legal para você, mulher, com você, mulher, sobre os desafios diários da maternidade, do mundo profissional, da casa, do casamento, das amigas, aquela lista, né, de compromissos que são desafiadoras e diárias. Esta conversa é para você que nessa manhã fria talvez o filho não quis acordar para ir para a escola, ficou brigando e aí você já começou a enfrentar os primeiros leões do dia e o dia vai longe, você já enfrentou muitos, mas a gente está aqui, ó, firme, forte, para conversar com mais mulheres extraordinárias, conhecer mais da vida delas. E eu tenho certeza que essa conversa da vida real não é aquela conversa bonita só publicada no Instagram, não. É aquela conversa da vida real, vai fazer sentido e de alguma forma, como sempre faz para mim também, algo vai agregar na sua vida e vai fazer diferença para você. Seja muito bem-vinda, fica com a gente. Compartilhe esse episódio com quem você acredita que vale a pena estar com a gente também, conhecendo mais destas histórias, se inspirando para fazer um dia mais leve, um dia mais bonito como nós. E hoje, comigo aqui, a Fernanda Stringari, com a minha cola aqui. Seja muito bem-vinda, Fer. Muito obrigada, Liz. É um prazer enorme ter você aqui. A Fernanda é uma mulher que eu conheço há alguns anos, né? Não muitos, para a gente não se entregar na idade, mas a Fernanda é uma daquelas mulheres que eu admiro muito pelo profissionalismo, pela vida ativa e uma vida ativa conciliando maternidade, estrada, sempre fora de casa também, ou quase sempre fora de casa, né? Então tem um itinerário aí que é bem desafiador e a gente vai conhecer mais hoje sobre a Fer e vale a pena você ficar aqui com a gente. Fer, para começar, me conta um pouquinho como é que foi a tua infância. Me fala da onde você é, o nome dos teus pais e como é que foi a tua infância. Foi difícil? Foi legal? Foi desafiadora? Me conta. Bom, Liz, a minha infância foi uma infância muito feliz, né? Venho de uma família de agricultores, uma cidade pequena. Tenho uma irmã, meus pais, Valdir e Leonir, um beijo para eles. Minha família sempre foi uma família muito acolhedora, né? Agricultores, como eu falei, então, como na maioria do estado, né, os nossos municípios, eles são municípios pequenos, com essa questão de agricultura familiar, onde tem sempre esse envolvimento, né, de toda a família. E na nossa família não era diferente, sempre teve o envolvimento tanto meu quanto da minha irmã. Então a gente sempre teve ligada nas atividades, né, de casa com meus pais, a gente sempre teve essa vida humilde, né? Mas eu nunca ouvi falar sobre empreendedorismo em casa, né? Até porque não era algo que meus pais, né, visualizavam como uma possibilidade, né? Já vinham de uma família, né, onde os pais deles também trabalhavam na agricultura, então isso era o perfil onde a gente aprendeu e era aquilo que a gente tinha como vida, né? Então, a minha família foi sempre muito de apoiar as nossas decisões, tanto as minhas quanto da minha irmã, mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha tantas possibilidades, né? Até porque outro momento da vida, né? Internet, opções, morava longe, não tinha, né, essa questão de logística. Enfim, algumas coisas acabavam impactando na nossa vida. E aí, então, a nossa infância foi nesse sentido, né? De escola, casa, auxiliar nas atividades. Mas, claro, né? Eu sempre prezo por isso, né? Meus pais, né, deram o melhor que eles tinham e nos ensinaram, né, a melhor parte da nossa vida, que é sobre respeito, honra, caráter, né? Então, sobre os valores, né? Que é algo que eu vejo como principal, né? Todas as outras atribuições que me acompanham na vida, eu consegui, né, adquirir elas e melhorar elas ao longo da minha vida, mas com certeza isso foi o que veio de berço, né? A gente ter realmente, né, a palavra, né, que é algo que reflete muito na minha casa, né, casa dos meus pais. Então isso eu aprendi lá, né, na minha infância com os meus pais, com o exemplo que eles me deram.
Mas chegou um tempo, né, um período da minha vida que eu analisei que aquilo não quero isso para mim, né? Não faz sentido, eu não quero ficar aqui trabalhando, né, na agricultura para o resto da minha vida. Então, eu saí de casa muito cedo, né? Sempre foi tudo muito cedo na minha vida. Então, comecei primeira série muito cedo, então sempre fui muito de buscar, né? E com 16 anos, eu já estava com o ensino médio concluído e saí da minha cidade, a busca de estudar, de uma profissão, aquela ânsia da juventude de querer algo diferente, né? E fui morar em outra cidade. Então foi aí que a minha vida que eu comecei a visualizar, né, a vida com outros olhos. Mas a minha infância, ela foi uma infância muito feliz. E com certeza, pelo que você traz, moldou muito da Fernanda que é hoje. Com certeza. Com certeza, assim, faz total sentido, né? A gente volta, a gente se aprimora, faz capacitação, cursos de alta performance, de impacto, né? Mas tudo sempre bate, né, em algumas premissas, né? Das raízes. Das né? raízes, que eu aprendi lá, né? Com pessoas que não tinham estudo, mas que conseguiram me passar o que eu precisava saber para ter hoje a vida que eu tenho, né? O comportamento que eu tenho enquanto mulher, enquanto empreendedora, enquanto mãe. E isso é muito valoroso. A Fernanda, com 16 anos, saiu de casa. Foi aceito pela família essa tua decisão de sair de casa ou foi conturbada essa tua saída? Eu sempre fui a que buscou mais na família, né? A minha irmã sempre quis morar perto dos pais, sempre ela quis estar perto, né? E a Fernanda já sempre quis um pouquinho a mais, né? E diz que isso é normal do filho mais novo. Se isso é verdade, eu não sei, mas realmente eu sempre tive esse desejo, né? E como eu falei, meus pais eles sempre foram de apoiar as decisões. É claro, né, que quando vem de uma família tradicional, né? Como assim vai sair de casa? Tem só 16 anos, né? Hoje eu olho para minha filha e penso, meu Deus, como assim 16 anos, né? Mas sim, tive o apoio, recebi todo o carinho da minha família quando eles entenderam que era o que eu queria, que fazia sentido para mim. E foi maravilhoso. E qual foi a primeira... Você, aos 16, você foi estudar, você foi trabalhar, você trabalhou com o quê? Me conta, como é que foi esse início aí de encarar o mundo sozinha? Então, eu morava numa cidade que era uma cidade pequena, né? Taió, uma cidade mais interiorana. Fui morar em Rio do Sul, que era uma cidade um pouquinho maior, né? Que é a cidade onde eu moro até hoje, e adoro essa cidade. Mas era uma cidade que fica mais ou menos 50 quilômetros, não é muito distante, mas naquele contexto parecia que era muito distante, né? E eu fui à busca da faculdade, né, do ensino superior. Então, esse foi o principal objetivo, né, de eu sair de casa. E daí, com isso, meus pais falaram, olha, tu quer sair de casa? Então, ok, mas tu vai ter que se virar. Né? Então, eles sempre me ajudaram a bancar os meus estudos, mas, ao mesmo tempo, eu tive que... Né, aos 16 anos, achar alguma possibilidade. Né? Eu tive que procurar um trabalho, eu tive que pagar as minhas contas, eu tinha que manter a minha rotina dentro de casa, né? E uma menina, né, com 16 anos. Então, esse foi o contexto de eu sair de casa, né? Essa questão do estudo, realmente. Você fez faculdade de qual curso, Fernanda? Um que não tem nada a ver com os dias de hoje? Eu fiz administração comércio exterior. Comércio exterior. Comércio exterior. Então, na época, era a minha paixão, né? Sempre quis morar fora, né? Sempre foi algo que eu queria buscar, né? É claro que depois, no contexto da vida, alguns caminhos, né? Eles vão acontecendo naturalmente, né? Nesse processo. E acabou sendo algo que hoje não faz mais sentido para mim, mas na época fazia, né? E esse foi o curso que eu fiz. E concluiu? Concluí. Legal. Concluí o curso, sim. Legal. Como entrou a maternidade na tua vida? Porque eu acompanho você pelo Instagram e vejo você do lado de uma moça linda. Ela tem quantos anos, Fernanda? A minha filha mais velha vai fazer 14. 14 anos. Daqui um mesinho, vai fazer 14 anos. Então, Poxa. Eu fui mãe muito cedo, né? Minha maternidade, ela começou precoce, né? Os meus 21 anos, eu acho cedo. Olha que hoje, eu que tive um bebê com 37, já não tô achando mais tão cedo assim. Eu até gostaria de ter tido lá com os 20, viu? Mais energia, né? É diferente, é diferente. É diferente. Com 21 você foi mãe. Com 21 anos. Que desafio.
Que desafio. Lá em Rio do Sul, já tinha concluído a faculdade? Já tinha concluído, Tá. né? Tava já até porque, né, eu já trabalhava, enfim, minha vida já estava Andando, tudo tudo certo. certo, né? Ah, E tive a Isabela. Então, a Isabela foi um presente para mim, né? Uma joia na minha vida. Eu realmente tive uma virada de chave depois da maternidade, porque até então, é claro, né? Os 21 anos a gente ainda tá no nível de amadurecimento, né? Mas o que me trouxe depois disso foi fantástico, porque a gente começa a observar e analisar a vida com outros olhos, né? Ser a mãe sabe do que eu tô falando, o certeza. que isso faz sentido, né? Então, a gente olha tudo, né? Tudo que a gente vai fazer, qualquer projeto que a gente vai iniciar tem que ter um sentido, né? E os filhos, eles nos norteiam, eles nos dão força, uma energia, né, para que a gente consiga seguir os nossos sonhos, essa busca, né? Então, ela trouxe tudo isso que eu precisava para seguir a minha carreira da forma como tinha que ser. Fer, mas naquele momento, ela não foi planejada, Não, né? Ela chegou não. como um presente, foi assim que você colocou. Mas, Fer, como foi? Me conta como foi quando você descobriu que você estava, o que que você sentiu e o que que você fez com tudo aquilo? Eu sempre quis muito ser mãe, desde criança. Obviamente que não, né, não fazia uma dimensão de como seria, mas sempre quis muito ser mãe. O nome dela é Isabela e eu já tinha o nome desde criança. A minha filha se chamaria Isabela, né? Então era algo que eu tinha esse desejo. Então quando eu descobri a gravidez, apesar de ser, né, ter sido um susto, né, não ter sido planejada, mas eu fiquei muito feliz. Né? É claro que junto com isso vem uma série de situações, né? Do contexto que isso traz, da maternidade, né? Porque a gente tem uma doação de tempo, né? Tem muitas coisas que eu via que agora acabou, eu não consigo mais fazer. E, isso é ruim? Não. Mas, de alguma forma, a gente acaba se privando de algumas coisas quando a maternidade vem. E, assim, foi uma fase que, ainda bem que já tinha concluído, né, meu ensino superior, já estava, né, com essa fase concluída, que é uma fase muito, né, desgastante na vida da pessoa. Mas foi um momento onde sim, né, a gente acaba, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer daqui para frente? Como é que vai ficar meu mundo profissional? Eu começo, eu paro, né? Como vai ser? Então acaba surgindo muitas dúvidas nesse momento, né? Ainda mais quando a gente está ainda, né, na fase inicial da vida, né? Como é que vai ser agora? Tem alguém para responder e agora, né? Uma responsabilidade a mais, né? Mas acaba isso seguindo uma forma tão natural, né, que a gente vai se adaptando. E eu tinha um contexto que é muito interessante, que é a rede de apoio. Esse foi algo que eu não tive. Então, eu e a Isabela, a gente criou uma conexão muito forte, né? E nós, enquanto família, lá em casa, a gente sempre fala sobre isso. A minha família sempre me apoiou muito, muito. Mas nesse contexto de estar próximo, hoje, né? Preciso de 6 horas da tarde, preciso de alguém para que fique com a minha filha. Eu nunca tive isso. Né? Então, e não era porque eles não queriam, é porque tinham, né? Morava distante, já tinha vida com outras situações deles, então eu não conseguia ter essa rede de apoio próxima, né? Então sempre foi muito eu e ela, né? Então ela acompanhou muitas fases da minha vida de estar junto, de entender, de acompanhar a mãe nas atividades. Então foi nesse contexto que a gente. Eu vou te perguntar, você foi mãe solo nesse processo ou não? Sim, mãe solo, sim. Você fala dessa conexão e eu entendo que você foi mãe solo, o que torna o processo muito mais desafiador. Antes de receber a Feira aqui, eu estava com o meu pequeno Gabriel, que vai fazer 1 aninho agora, tá com 11 meses. Eu já tinha toda a equipe aqui preparada para ficar com o Gabriel enquanto eu conversaria com a Fer, né? E nisso o pai já chegou, já levou o Gabriel e eu tô aqui operando. Eu não consigo imaginar o quão desafiador deva ser mãe solo. É difícil. Me fala um pouco sobre Desafiador. isso. É desafiador, porque ao mesmo tempo é a responsabilidade, né? Tu vê aquele pequeno ser que você gerou, né? Que tu ama incondicionalmente, tu queres dar todo o suporte, tudo que for de melhor para aquela criança. Ao mesmo tempo, tu tem a responsabilidade de, não, eu preciso firmar minha vida profissional, né? Então, a gente tem que... O segredo disso tudo é sempre o equilíbrio, né? E eu sempre falo que
que para tudo existe um propósito. Para tudo existe um propósito, né? Que talvez se eu tivesse, né, lá na cidade morando lá da casa dos meus pais, teria sido muito mais fácil, porque meus pais amam a gente incondicionalmente, né? E eles teriam feito muito mais por nós. Mas ao mesmo tempo isso gerou, né, na Fernanda, alguém que sabe que consegue fazer tudo. Né? A gente tem força para fazer o que quiser, basta a gente se organizar e querer fazer acontecer. Né? É claro que quando a gente tem essa rede de apoio, a vida fica mais fácil. Mas eu descobri, né, que eu posso, que esse não é um limitador. Então, ser mãe não me limita. E não me limitou. Né? Então, isso é algo que eu sempre coloco, né, nas minhas falas. E a minha filha, ela é muito ciente disso, né? Porque às vezes eu acho muito injusto quando a gente coloca esse peso para o filho, né? Ah, eu, né, decidi ser mãe, enfim, eu, né, fiquei grávida, enfim, e eu não consegui mais. Eu acho que é um peso muito injusto a gente colocar isso para o filho, né? A nossa vida ela tem que continuar, mas a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio de vida, né? Entre o profissional, entre a maternidade. O segredo sempre é buscar o equilíbrio. Que legal. Olha só, a gente nunca parou para conversar sobre isso. É verdade, Você me disse, Fer, que a Isabela, ela é a sua mais velha. Isso mesmo. Você tem outra filha também? Eu tenho, de coração eu tenho. Ah, de coração. Me explica isso. Para minha filha é igual, né? Ela não é filha de sangue da minha genética, mas ela é minha filha de coração. Entendi. Após algum tempo, né, eu tive um relacionamento com meu marido, que é a minha base hoje, é meu porto seguro. Viajam juntos, lindos. Amo ver as fotos. E aí, né, depois que veio o Mark para minha vida, foi um novo modelo de vida, né? Então, hoje, se eu posso estar aqui, né, exatamente hoje aqui é porque ele está lá segurando as pontas. Senão, eu não poderia ter esse modelo de vida de empreendedora, eu não poderia estar fazendo o que eu faço hoje, né? Então, ele veio realmente para somar, para me dar esse suporte, né? Então, ele fica em casa, ele segura as pontas, né? Corre com as meninas, né? E quando a gente veio nesse relacionamento, então eu sempre falo, eles na verdade sempre me falam isso, né? Nós não somos uma família tradicional, né? Mas nós somos uma família, na essência da palavra, né? Então eu vim com uma filha e ele veio com outra, né? E nós juntos, né? Então nós somos um casal com 2 filhas. Que idade tem a outra filha? A So vai fazer 8. 8 anos. Tem 7, vai fazer 8 agora em agosto. Que legal. Sim. Então, são 2 fases totalmente diferentes, né? São, adolescente, outra entrando ali. Exatamente. E aí, a gente sempre, né, conversa muito, a gente é muito conectado, né? Tanto com a So quanto com a Isabela. E existe uma questão, assim, de a gente ser família. E quando a gente escolhe ser família, né? Ela começa nos mínimos detalhes. E essa questão de eu estar muito fora, né? Ela acaba, para mim, tendo um peso de reflexão muito grande, porque eu tenho que sempre estar atenta aos sinais, né? Então, ser família, a gente escolher, né? Sob mínimas escolhas do dia a dia, de a gente ser referência, né? De ser o exemplo, de ser acolhimento. Então, nós somos uma família que a gente escolhe ser isso, né? Eu para as meninas, ele para as meninas. E isso faz todo o sentido do que a gente acaba, né, levando para a vida. E quanto aprendizado vocês repassam para elas olhando, né? Como você disse, sendo exemplo. É muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala, né? Falar é fácil. Muito, muito mesmo. É muito mais as tuas ações, né? Elas estão sempre observando, né? Sempre observando. E eu sou muito crítica com ambas, né? Mas é uma crítica no bom sentido, né? De a gente querer fazer elas evoluírem, de elas se perceberem, se notarem sobre o que elas gostam, o que faz sentido, né? Sobre o mundo. Né? Então, a gente conversa muito, a gente tem esse momento com elas, né? Isso é muito rico, né? E o fato de eu estar fora, né? Eu sempre me coloco na responsabilidade de criar conexão, né? E é algo que eu sempre tento perceber se isso não está se perdendo, né? De a gente ter essa conexão, né? E quando a gente percebe que em alguns momentos, né, onde o filho, né, tem a opção de pegar o celular e, né, que seja
a notícia boa ou a notícia ruim, né? Mas que ele tem a opção de contar aquilo para qualquer pessoa, mas que ele prefere contar para a mãe, isso é o melhor prêmio, né? A melhor vitória que a gente pode ter, porque percebe que todo o teu esforço, né, tá dando certo. Aquilo realmente tá, aquela conexão, ela existe, né? Então, quando quer uma referência que vai buscar, a pessoa pode escolher várias pessoas para buscar como uma referência, mas não, ela vai lá e te escolhe como uma referência. Então, ali está o ponto onde a gente percebe que a gente está sendo visto e que as nossas atitudes estão sendo certas ou erradas, né? Então, é essa busca, né, que a gente tem que buscar essa aproximação. Então, para mim, é muito difícil de estar fora, né? Mas o contexto, né, esse pilar, ele tem que estar muito forte. Mas quer dizer, você criou uma estrutura, você criou um modelo aonde funciona dentro de casa e a conexão ela não se perde, mesmo você estando fora. Perfeito. Esse é o equilíbrio que a gente tem que buscar, né? Porque tem muitas vezes, né, muitas amigas minhas que estão todos os dias em casa, né? E eu entendo, às vezes as pessoas olham, meu Deus, como é que tu consegue ficar fora a semana inteira, né? Como é que tu consegue não estar em casa? E as tuas meninas? Mas assim, a gente às vezes acaba visualizando isso, sabe, Liz? Que tem gente que acaba ficando em casa, né? Está lá presente todos os dias, mas não está presente, né? Chega final do dia, vai ficar no celular 2 horas. Teu filho está lá no quarto, né? Qual foi a conexão? Qual que foi a troca entre essa família? Né? Então, é fazer com qualidade. Quando eu estou em casa, eu estou em casa. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. E em tempos, né, de tanto acesso digital, como isso é rico, como isso é poderoso. O fato de você respeitar e realmente fazer acontecer aquela conexão real naquele momento, sem adiar ou sem justificar que fica para depois. E aí você traz esse grande aprendizado, né, Fer? Que não é a situação de estar ou não estar, mas quando está, está de verdade, está de corpo, alma e coração ali e que faz todo sentido a conexão. Perfeito. Muito legal. É isso mesmo, porque a gente tem que criar isso. Só que isso não se cria da noite para o dia. Né? Como eu falei, É uma construção. É um livro chamado Vida. É as pequenas ações do dia a dia. Né? Vai desde são as várias formas de dizer eu te amo, né? Eu sempre falo isso para elas, né? São as várias formas de dizer eu te amo. É preparar, deixar o lanchinho preparado, é a roupinha preparada. É saber naquele momento que o teu filho está com uma situação que para ele é muito difícil. Às vezes para nós não é. É mais uma situação, né? Isso é um problema, mas para ele é difícil. Para ele tá caindo o mundo. Tu saber acolher aquela situação. Então isso tudo vai te gerar uma conexão muito forte, né? Não é só o fato de estar presente, a presença física, né? Emocionalmente tu estar ligado, né? E procurar entender, porque cada fase é engraçado, porque a Isabela tá entrando agora nos 14 anos e eu ainda não parei de falar isso. Cada fase eu penso que é a melhor fase que eu tô com ela. E é muito engraçado, que desde quando ela era bebê, agora eu tô na melhor fase, agora começou a falar. Eu digo a mesma coisa. Então quer dizer que nunca acaba? Nunca Ai, acaba. Que delícia! E Bom. agora a gente já tá numa fase de troca de maquiagem, de trocar sapato, né? Comprar roupa juntas, a gente compartilha. Então, são muitas fases, né? Legais. Então, assim, eu sempre tento me conectar muito com ela, né? Entender como é que tá a linguagem do adolescente, para não ser aquela mãe, né? Ultrapassada. Então, eu sempre tento estar presente nela, com ela em todos esses sentidos, né? Do que faz sentido, né? A gente tem um caminho de fé lá em casa que a gente trilha muito, né? De busca espiritual, de evolução nesse sentido, de Deus. E a gente também tem que dar subsídio, né? Para os nossos filhos. Então, não basta só tu mostrar o caminho, né? Não basta só tu falar, filho, tu tem que seguir no caminho de ser uma pessoa boa. A gente tem que dar essas condições, né? A gente tem que estar preparado e trilhar esse caminho junto. Caminhar junto, né? Caminhar juntos, é isso. Poxa, que legal.
Fer, a gente falou muito sobre essa tua rotina de estar a semana toda fora, muitas vezes. Eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona, o que a Fernanda hoje faz profissionalmente, como funciona essa operação dela, porque às vezes eu converso com a Fernanda, ela tá lá na divisa da Argentina. Às vezes eu converso com a Fernanda, ela tá, sei lá, a 500 quilômetros de lá. Então, assim, essa mulher anda pra caramba e eu quero que tu compartilhe um pouco como é que é a tua jornada profissional hoje, Fê. Muito bem, eu até queria já solicitar um patrocínio para troca de óleo e pneu, porque realmente a gente roda bastante. Muito. Né? Hoje eu faço consultorias na área de políticas públicas, então eu atuo com diversos municípios, atuo mais na região do Oeste, que tem meu coração, né? Ganhou meu coração essa região. E é uma rotina bem difícil, né? Porque ela não, na verdade, o que eu não tenho é rotina. Isso aí. O que eu não tenho é uma rotina, né? Então a gente tem todas essas demandas. Cada município tem um perfil diferente, cada município tem situações diferentes, e a gente está ali para realmente ajudar, né? Mas é uma missão, eu adoro o que eu faço, porque é uma forma de a gente estar contribuindo para a vida das pessoas e para a vida empresarial, né? Que é a minha paixão, né? Então, quando a gente vê as mudanças, que a gente começa a atuar no município, a gente vai colocando algumas premissas do que é importante seguir, o que é importante mudar, se antenar, se atualizar, e a gente vê que aquilo traz um resultado positivo, né, econômico, tanto para as empresas, facilidade, né? Isso é gratificante, né? Então, toda essa questão de rotina, esse peso de viagem acaba ficando para trás, né? Porque a balança, ela equilibra muito mais para o positivo do que o negativo, né? Não tem horário, não tem horário. dia. Não. Não tem rotina. Não tem rotina, mas isso é bom. Eu Isso também gosto, confesso que eu gosto também. É bom, né? É bom. A gente às vezes reclama, né? Ai, meu Deus, tô cansada, mas a gente não gosta de ficar sem trabalho. Então, né? Sei que o teu perfil também é assim. Às vezes a gente tá exausta, né? Mas isso traz ainda um impulso pra gente buscar mais, né? E se desafiar. E uma coisa bem legal, essa semana eu tava conversando com muitos jovens, né? Que eu falei sobre trilhar um projeto de vida, né? E eu sempre tive muito isso para minha vida, né? Inclusive quando eu tinha 14 anos, né? Eu tenho uma folhinha que eu tenho marcado lá em casa, que eu guardo na minha caixinha até hoje, de como eu queria estar. Olha que loucura! Com 14 anos, eu escrevi como eu queria estar com meus 20, com meus 25, com meus 30 anos. Sensacional! Agora, por que eu escrevi até os 30 anos? Eu não sei. Eu não sei se eu achava que eu ia morrer depois disso. Mas foi muito legal. É claro que algumas coisas aconteceram, outras não, né? Mas olha a importância, eu com meus 14 anos já sabia o que eu queria uma direção para minha vida, né? Então, é importante a gente sempre se planejar, né? Com essa questão profissional, como eu quero estar, como eu quero que a minha empresa esteja daqui 5 anos, daqui 10 anos, o ano que vem, né? É claro que o mercado ele está muito, né, muito volátil, as coisas estão muito aceleradas, o que funciona esse ano não funciona no que vem, né? Você, Elis, que é uma baita empreendedora, uma baita profissional nessa área do marketing, sabe muito bem do que eu estou falando, né? O que funciona agora, no que vem já tem que se atualizar e mudar a estratégia, mas como isso faz sentido, né? Para a gente olhar para frente e ter um norte, né? Algumas coisas a gente vai ter que adaptar no meio do caminho, mas que a gente saiba para onde quer seguir, né? A minha empresa ela tem que evoluir, como eu quero estar daqui 10 anos. Faz quanto tempo, Fernanda, que você está nesse projeto já das consultorias? Então, nas consultorias faz uns 4 anos, né? Mas a minha vida como empreendedora já iniciou em 2021, né? Fiquei um tempo... A minha vida de Sebrae, na verdade, ela passou por várias fases, né? Eu sempre falo que eu comecei como MEI, né? Tenho muito orgulho disso e abri meu MEI lá numa sala do empreendedor, que é onde hoje, né, a gente atua. Então, eu acabei aproveitando todas as fases, né? Como cliente, depois fui gestora pública, né? Passei por uma gestão pública, senti na pele como é estar lá do outro lado da mesa, porque às vezes a gente critica muito o gestor público, né?
Prefeitura não funciona, prefeitura demora, prefeitura... Enfim. E aí, quando tu tá lá do outro lado da mesa, né, a gente entende que não é tão simples, né, fazer as coisas como a gente gostaria. Então, eu trabalhei um tempo, né, como gestora pública, e aí depois, então, eu atuei, né, fui convidada pelo Sebrae a atuar como consultora, e hoje a gente está, né, rodando o estado com consultorias. E rodando muito, né? Rodando muito, literalmente. Ela estava me contando nos bastidores aqui que esse mês vai sair todas as semanas ela tá rodando. E a gente conversava um pouco também, né, Fernanda, sobre esse universo ser bem masculino, né? A gente falava um pouquinho sobre os desafios da rede hoteleira, de receber esse público, restaurantes. Também saio algumas vezes e a gente percebe que esse é um universo bem masculino. A gente até trocou algumas situações inconvenientes que não cabem colocar aqui no podcast, mas vocês podem imaginar. Deixo para vocês florar a imaginação aí. Mas este universo, até mesmo dentro de gestores, né, públicos bastante masculinos, e muitas vezes eu vejo um perfil, às vezes, até um pouco mais sério, enérgico. Como é para você lidar com esse público masculino, seja dentro da prefeitura, com empresários atendendo ali na mesa mesmo, ir para um restaurante e você vê lá que você é a única mulher numa sala lotada de homens almoçando. Como é isso para você, Fer? Para mim, hoje isso é normal, né? Virou natural, mas com certeza isso existe, né? Um universo que, de estar na estrada, ele é muito mais masculino do que feminino, né? Isso existe esse contexto. Então, começa lá no sentido de, né, às vezes, ter que parar no meio da BR, né? E aí, como é que eu vou fazer isso, né? Uma mulher... Então, tem várias situações que a gente passa, né? Não são fáceis, mas é uma escolha, né? Entre as escolhas, a gente tem que se adaptar, né? Carro, gás de pimenta, enfim. A gente tem algumas situações... Você anda munida? Sim. Anda. Sim, eu tenho algumas questões que eu levo como segurança, assim, porque é importante, né? Já teve algumas situações que eu acabei ficando um pouco, né, apertada, né? Então, acho que é importante a gente, né, se segurar, né, se prevenir. Mas, claro, dentro desse contexto, né, levando para o profissional, sim, é um contexto onde, né, tu é mulher, tu é mais nova, né? A gente tem que primeiro, né, para mostrar que tu tens esse lado profissional realmente aflorado, né, que tu é referência no que tu faz, é mostrar com ações, né? Então, tu tem que mostrar esse teu potencial. E aí, quando, né, eles têm esse entendimento que realmente, né, às vezes a gente é testado. Né? Algumas perguntas, elas vêm no contexto para ver, eu queria só ver se tu sabia sobre o que estava falando, né? Então, a partir desse momento, a gente realmente começa a ser referência no que a gente está fazendo. Então, esse é um contexto geralmente de início de trabalho, e eu considero normal, porque em algumas fases a gente também faz isso, né? Será? A gente às vezes analisa, né? E foi muito engraçado que esse final de semana a gente teve uma situação, né, onde estava eu e meu marido, e teve uma fala muito interessante, né, de uma pessoa, e aí meu marido fez um comentário. Eu tentei não olhar ele como, né, pessoa jovem fazendo aquela fala, porque ele estava passando uma fala como uma pessoa de muita experiência. E aí eu levei aquela fala para mim, né? Eu falei, olha só, né? A pessoa realmente tentou separar porque era uma pessoa muito nova falando de experiência de vida, né? E a fala dela era fantástica, mas a pessoa era nova, né? Então, às vezes, isso realmente é um desafio, né? Dessa questão de ter pouca idade, né? Ser uma pessoa nova. A mulher tem, né? Por uma sequência que é comum, a gente tem isso, a gente tem que saber lidar com essa situação, né? Isso não pode impactar. Então, é tentar mostrar o máximo de domínio, né? Mostrar com informação, com capacidade. E no final, sempre tudo dá certo. E aquele posicionamento profissional, né, Fernanda? Perfeito. Posicionamento, acho que é a palavra que talvez eu estava aqui tentando buscar e que cabe perfeito para essa situação. Assim, ó, é o posicionamento. Não, deva ter acontecido contigo também. Não foi dentro desse universo, vou compartilhar uma situação minha. Dentro do universo do marketing, eu estava atendendo um cliente, por exemplo, e o presidente dessa companhia que eu atendia estava numa roda de dança, e aí
começou a piscar, sabe? Ou aquele abraço um pouquinho mais demorado, né? Aquele começar a cochichar. Isso tudo, muitas vezes, é assustador, né? Para quem é mulher e para quem é mulher mais jovem no mercado, mas o posicionamento é crucial. Começou aqui, cortou no mesmo instante e deixar muito claro o teu posicionamento. E a gente sabe o quanto é desafiador para as mulheres. Então, as tentadas, elas estão sempre acontecendo. Tá sempre aí. Agora, a partir do momento que você olha, né, para uma pessoa e você sorri, e o teu sorriso ele é genuíno, ele não tem malícia nenhuma, ele não tem intenção nenhuma, isso tem que ficar muito claro. Esse posicionamento ele é importante. Muito importante. Isso é tanto na parte profissional, né, de conhecimento, porque às vezes as pessoas estão ali te testando, quanto nessa, né, existem várias situações, né, e eu sempre falo, né, a gente tem que saber impor limites. Exato. Né? A gente não tem como controlar as ações e os pensamentos da outra pessoa, mas o limite a gente tem como impor, né? Então é isso aí, é se respeitar, olhar para si mesmo, né? E olhar qual que é o teu valor, né? Então isso é uma premissa muito importante e acaba, inclusive, trazendo essa questão para o próprio lado profissional, né? A gente tem esse envolvimento, então a gente é uma imagem, né? A gente tem que estar ali para prezar todos os sentidos, né? Exatamente. Fer, para a gente finalizar, a gente vai se encaminhando aqui para o encerramento. Eu gostaria que você lembrasse da Fernanda de 16 anos que saiu de casa. Lembra daquela Fernanda que disse que ia desbravar o mundo? Ela ia fazer faculdade, ela saía de casa, ela não queria mais ficar ali, não. Hoje, se você tivesse a oportunidade hoje de pegar na mão e olhar no olho daquela Fernanda de 16 anos, o que você diria para ela? Nossa, essa pergunta é muito forte. Eu sei que é. É muito forte, assim. Mas é tu, é você. É você. Que eu falaria para ela que tudo vai dar certo. Entre atropelos, entre erros e acertos, mas no final tudo vai dar certo. E às vezes, né, tem uma frase que eu gosto muito, né, que é queime todos os barquinhos. O que é o queime todos os barquinhos, né? É tirar, às vezes a gente tem aquela segurança, a gente fica lá naquela segurança que dentro do nosso grande barco tem outros barquinhos, né, que vão te dar a segurança. Mas se não der certo, eu tenho para onde voltar. Se não der certo, eu tenho... E às vezes, quando a gente não tem uma outra opção, que é a nossa única opção, né? Os barquinhos estão todos queimados e tu tem que seguir com um único barco, é remar até a costa firme, né? Então, essa é algo que eu levo muito para a vida, né? Que a gente tem que seguir, independente das dificuldades. Eu sei que tu tem as tuas, Liz, eu tenho as minhas, né? A gente hoje não veio aqui para falar de dificuldades, né? Mas eu também tenho. Assim como eu sei que a maioria das pessoas tem, né? Que estão aqui nos ouvindo, mas que a gente olhe para frente e que o sentido da vida é para frente. Então a gente tem que sempre estar aqui para evoluir, né? E seguir o nosso caminho, porque tudo tem um propósito. Sensacional. Fer, toda vez que eu gravo com as mulheres, eu gosto de fazer algumas anotações. E eu gosto de anotar, talvez, aquilo que me coube bem nesse momento. Sabe aquela história, o chapéu serviu, né? Quero compartilhar com as mulheres o chapéu que serviu aqui para mim nessa conversa com a Fer. E tenho certeza que você também fará o mesmo, para que você possa extrair dessa conversa tudo aquilo que vai fazer sentido na sua vida. Mas, Fer, olha só, você disse o seguinte: o segredo é o equilíbrio. E existe um propósito para tudo. Realmente é desafiador a gente manter o equilíbrio de tudo isso, mas quando você entende que existe um porquê por trás, e num primeiro momento isso pode ser até revoltante, porque é aquele porquê comigo. E uma vez uma mãe me abordou e disse assim: por que não comigo? Nossa, aquilo foi como um balde de água fria, e eu pensei o mesmo:
por que não comigo? Olha que oportunidade de aprendizado, que oportunidade de compartilhar. Muito obrigado por compartilhar isso. E outra frase que eu sempre fico só em uma, mas aqui na nossa conversa não deu para ficar, eu anotei mais uma aqui, ó. Ser mãe não me limita. Sensacional. Ser mãe não limita, não deve limitar, você não pode se limitar e justificar ou ainda colocar a culpa no filho por aquilo tudo que você gostaria de fazer e não faz, porque tudo é possível. Extraordinário, Fer. Muito obrigada por compartilhar isso. Obrigada também, Liz. Obrigada pelo convite, por esse momento. Foi muito bom. Essa questão do equilíbrio, eu acho que é o principal, né? Que eu levo isso para minha vida. É buscar o equilíbrio. Tem muitas vezes que a gente não consegue buscar o equilíbrio, né? Que a gente está aqui um pouquinho. Opa, mas eu sei que eu estou, né, falhando em alguma coisa, mas a regra é clara. Tente buscar o equilíbrio. Isso aí, perfeito. Busque o equilíbrio você também. Esse foi mais um podcast do Viva Voz Delas. Bom demais ter você aqui com a gente. E se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, compartilhe. Quero mais uma vez agradecer a Fernanda por topar estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da história de vida também, tá, Fernanda? Conta sempre com a gente, conta comigo. Tudo que a gente puder tá sempre auxiliando, assessorando, seja no profissional ou no pessoal, você sabe, a gente está aqui. Por favor, não fique na estrada quando precisar também. Fique lá na minha casa, me dê um toque. É sempre um prazer estar na presença de pessoas tão incríveis como você. Você ensina por onde você passa, você inspira por onde você passa. Muito obrigada. Obrigada, Liz. E finalizamos aqui mais um episódio, então, do Viva Voz Delas. Te espero no próximo podcast.